E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, vim gravar esse vídeo hoje para dar uma atualização para vocês de como é que tá a guerra, o que a gente teve de fatos novos aí nessa última semana. E esse vídeo aqui será mais sobre uma atualização para responder a pergunta que eu mais recebo, que é: como é que tá a guerra? O que tá acontecendo? Explica aí. Então, resumi em 8 pontos aqui que eu vou trazer para vocês, mas antes de começar a falar, por favor, likezinho no vídeo, primeira coisa, inscrever no canal, sininho, comenta aí no final. E, enfim, aquele trajeto de todo youtuber, beleza? Bom, eu resumi em 8 pontos aqui pra vocês, pra dar uma atualizada. A gente hoje tá no 65º dia de invasão russa na Ucrânia. E a mais recente polêmica foi do chanceler russo, Lavrov, Sergei Lavrov, que ele disse que os judeus são antissemitas e que o Hitler também tinha origens judaicas, ali pra tentar contrapor o argumento que é o mais racional e mais simples possível, de quando o Putin e a Rússia diz que vão desnazificar a Ucrânia, porque a Ucrânia teria um batalhão nazista e o Zelensky seria nazista, mas ora, sempre que esse argumento é utilizado, a resposta mais simples que vem à mente é falar: olha, o presidente da Ucrânia é um judeu, né? Então só por isso já não faria nenhum sentido esse argumento, mas eles tentaram ali replicar esse argumento dizendo que o Hitler também tinha origens judaicas. Enfim, isso causou um problema, como vocês devem imaginar, diplomático muito grande com Israel, e o diplomata russo foi chamado para conversar, para se explicar melhor sobre essa declaração do chanceler russo. Outros países do mundo, ao redor do mundo, também repudiaram essa declaração, que não faz nenhum sentido. O número de refugiados, segundo ponto, continua subindo, continua aumentando. A gente já chegou em números estimados pelo governo da Ucrânia em mais de 5,5 milhões de refugiados ucranianos indo para os mais diversos países da Europa. O terceiro ponto foi o fato mais importante, que foi a visita da Nancy Pelosi, que é representante da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que foi até Kiev de surpresa, né? Não tinha programado, não tinha avisado essa visita, encontrou o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. Essa foi a visita da mais alta autoridade dos Estados Unidos que pisou na Ucrânia desde o início da guerra. Quarto ponto, a Alemanha, ela pediu um embargo ao óleo russo e a União Europeia também está preparando novas sanções. Por que isso é importante? A Alemanha, desde o início da invasão russa, ela tem tomado uma postura um pouco mais moderada com essas sanções, né? Tava até rolando, muitas pessoas especulavam em até um pequeno conflito, um desentendimento com o governo ucraniano. A Alemanha não estava liberando os armamentos da maneira que as pessoas esperavam, só que teve um fator muito novo, que foi a opinião pública alemã de se posicionar totalmente favorável à Ucrânia, de se posicionar a favor da Alemanha criar mais sanções contra a Rússia, da Alemanha não impedir, né, a travessia de armamentos, de tanques para a Ucrânia, e isso fez, de alguma maneira, com que o primeiro-ministro alemão mudasse um pouco essa postura. Quinto ponto, explosões em Belgorod. Eu já falei isso também algumas outras vezes. Belgorod é uma cidade russa e que está sofrendo, sim, ataques e bombardeios da Ucrânia, uma maneira da Ucrânia ali revidar os ataques e não ficar apenas se defendendo contra a Rússia. Sexto ponto, eu vou pedir para passar aquele vídeo aí. Esse é um vídeo da TV russa, tá, pessoal? A TV russa, como vocês devem imaginar, faz a propaganda que o Putin quer. Vou colocar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Aqui ele tá falando que outra opção para atingir as Ilhas Britânicas seria utilizar essa bomba nuclear aquática, né? Ele fala aqui do tamanho que ela pode percorrer, da altura, que não teria nenhuma maneira de parar esse tipo de armamento, porque é um underwater drone, ou seja, um drone debaixo da água, e a explosão que ele causaria seria o suficiente para causar um tsunami gigantesco, aqui como ele mostra, e seria o suficiente para derrubar as Ilhas Britânicas. Tá? E além de ter uma dose muito grande radioativa. Enfim, isso causaria uma radiação muito grande no local que não teria como se livrar dela. Isso quem tá falando é um apresentador da TV russa. Como a gente sabe, é totalmente controlada pelo governo, então tá ali, de certa maneira, passando um recado do governo para o Reino Unido, né? Com quem a Rússia tem tido fortes discussões. O Boris Johnson foi um cara que visitou o presidente Volodymyr Zelensky, talvez a liderança mundial mais importante que teve lá desde o início da guerra, e também começou, de certa maneira, a ampliar essas tensões até nucleares ali
entre o Reino Unido e a Rússia. Então, esse foi uma espécie de um aviso de como a Rússia poderia atacar as ilhas britânicas e que isso seria o suficiente para mergulhar elas, para elas afundarem e graças ao tsunami grande que causaria essa bomba. Sétimo ponto, a Ucrânia, ela já eliminou 9 de 20 generais russos que estiveram em território ucraniano desde o início da guerra. Esse é um número muito alto, considerado que geralmente esses generais não ficam em áreas de conflito muito grande, né? Eles se preservam um pouco porque eles têm de comandar as tropas. Esse é um número muito alto se você pegar para comparar com qualquer outra guerra que já ocorreu. Nunca teve um número tão alto de generais sendo eliminados. E o oitavo ponto, a Ucrânia, ela fechou os seus portos que foram tomados pela Rússia aqui no mar de Azov e no Mar Negro. Isso vai fazer com que a Ucrânia perca milhões de grãos e, segundo o presidente Zelensky, isso causaria até um desabastecimento de alimentos na Europa, na Ásia, na África. E esse daqui atrás de mim é o mapa atualizado da guerra. Como vocês podem ver, antes a gente tinha invasão russa também pelo norte, aqui ó, na cidade de Chernihiv, a gente tinha invasão por aqui, a gente tinha invasão ao oeste, ali perto da fronteira com outros países, na cidade de Lviv, e agora a Rússia ela tomou outra postura, desde que ela viu que esse ataque descoordenado não estava causando o efeito que ela queria. Ela não conseguiu capturar a cidade de Kiev, não conseguiu capturar cidades ao norte, então voltou a colocar os seus esforços no sul e no leste da Ucrânia, justamente para ter todo o controle aqui até a entrada do mar e, claro, dos portos. Outra cidade que está tendo um conflito muito grande é a cidade de Mariupol, como vocês já devem saber desde o início, é uma cidade que praticamente foi reduzida a pó, maternidades foram atacadas, civis foram atacados. Hoje a Ucrânia está fazendo uma última missão de resgate de civis de Mariupol, uma cidade que praticamente está inabitada, totalmente destruída. Bom, senhoras e senhores, esse é um resumo de tudo que está rolando. E para completar, outro ponto que eu já venho alertando muito vocês é a possibilidade e a escalada para uma ameaça nuclear, para a utilização de armas nucleares por parte da Rússia contra a Ucrânia, tá? Isso, no início da invasão, era algo que era cogitado, era falado às vezes, agora está cada vez sendo falado pelo mundo inteiro, pelo serviço de inteligência norte-americano, por todo mundo que está olhando para essa questão da guerra. E, claro, daqui 7 dias a gente tem a data do dia 9 de maio, que é o dia quando a União Soviética venceu a Alemanha nazista. Então pode ser que na chegada dessa data o Putin tente um movimento mais brusco para poder obter uma vitória para a Rússia nesse conflito. Bom, senhoras e senhores, esse é um pequeno resumo para vocês que tanto me perguntam o que está acontecendo lá na guerra agora. A gente continua sempre falando sobre isso, principalmente no meu canal de Telegram e no meu Instagram, e voltamos a qualquer momento com novas informações. Um abraço, até o próximo vídeo.